Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, orgulhosamente estou aqui para ministrar mais uma videoaula para vocês desse nosso curso. Esse aqui é um curso de licitações. Esse aqui é um curso, é um propósito, é realmente para que você aprenda com profundidade. Professor, e os exercícios? Cara, como é uma lei recente, temos exercícios, mas não temos ainda na quantidade. O que acontece? Depois que eu terminar o curso, eu vou cadastrar aí centenas e centenas de exercícios, aí. Eu vou estar cadastrando para vocês aí no banco de questões e várias listas de exercícios também, de licitação e contrato, tudo bem? Então vamos lá, estamos terminando aí a parte aí do capítulo 2, né? Do título 2. Agora a gente vai falar de serviços em geral. Serviços em geral são consagrados no artigo 47 ao artigo 50, né? Professor, só para situar, cara, papo reto, cara, a lei de licitação, a nova lei de licitação, ela facilitou muito a vida de professor e, claro, com certeza também facilitou a vida do aluno e facilitou também a vida aí de quem é o operador da lei todos os dias, né? Então organizou, separou certinho, cara, né? Nós estamos estudando aqui, ó, das disposições setoriais. Na onde? Ó, fase preparatória. Então, na fase preparatória, quais são, né, as medidas necessárias para você realizar, tá? O próximo, você realizar aí uma licitação. Depois da fase preparatória, você vai fazer o quê? Vai ser o edital, tá? Vai ser o edital. Aí o edital, claro, considerando todos esses procedimentos aqui. Nós estudamos a subseção 1 das compras, ok? Subseção 2 das obras e serviços de engenharia. Agora, serviços em geral, né? Com certeza, né? A seção 1 é responsável, é o maior volume, né, de dinheiro e de atividades do setor de licitação são as compras. O segundo maior volume, com certeza, são obras e serviços, né, de engenharia. E o terceiro maior volume, dos serviços em geral. Até nisso, nessa organização, tá? Até nisso a organização aí, o legislador pensou, né? Então vamos embora, né? Subseção 3, dos serviços em geral. Há licitações de serviços, ó, serviços em geral, né? Aqui não está incluso as obras e serviços de engenharia, tá? Por quê, professor? Porque obras e serviços de engenharia, nós temos o quê? Nós temos aí uma subseção aí bem específica nesse sentido, tá? Vamos lá. Atenderão aos princípios. Primeiro princípio, padronização, e o segundo princípio do parcelamento. Opa! Para aí, professor. Nós já vimos isso. Opa, gostei. Gostei dessa observação que você fez. Nós já vimos isso. Cara, a nova lei não cria moda. Ela adota um padrão de linguagem e ele segue em diante. Cara, quando você estuda artigo por artigo, como nós estamos estudando, cara, você fixa cada vez mais essa lei. Lá, na subseção 1 das compras, nós vimos isso. Nós vimos que as compras deverão atender 3 princípios. Olha só, o princípio do parcelamento, o princípio da padronização, o princípio do parcelamento e, finalmente, o princípio da responsabilidade fiscal. Opa, então vamos lá, questão de concurso. Sim, então é o seguinte, ó, os serviços, em geral, atenderão 2 princípios da padronização e do parcelamento, ok. Já as compras atenderão o princípio da padronização, do parcelamento e da responsabilidade fiscal. Questão de prova. O cara vai colocar isso no comando, cara. O cara vai colocar isso no comando, tá? Então você tem que entender. Tudo bem, professor. O princípio do parcelamento e da padronização, que são iguais, é o mesmo texto da lei. Vou ler para vocês aqui, tá? Eu vou ler aqui no meu ajuda. Eu tenho um computador aqui que me dá suporte, né? Olha só, lá no artigo 40, tá? No artigo 40, que é da subseção das compras, no inciso 5 diz o seguinte, tá? Atendimento aos princípios, 2 pontos, ó. A, da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho. Ou seja, este assunto aqui, ele é igualzinho das compras. Professor, e o parcelamento? Eu vou ler lá. Estou lendo. O artigo 40, inciso 5, a linha B. Do parcelamento,
quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Opa, então este item também é igualzinho do setor de compras, né? Tá aí. Então isso ajuda bastante na fixação. Então é o seguinte, o que ele quer aqui? Cara, ele quer padronização. Tá? Ele quer padronização tanto nas compras quanto nos serviços em geral. Tá? É a mesma explicação de lá, vamos só reforçar. Tá? Então padronização, o que é padronizar? Considerada a compatibilidade das especificações estéticas, técnicas ou de desempenho. Ele quer um padrão, ele não quer inventar moda, né? E, cara, quanto mais padroniza, cara, reduz mais o custo, pode ter certeza. O custo de manutenção, custo de aquisição, tá? Custo de operação. Parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Né? Então, quando for tecnicamente viável, tá? E economicamente vantajoso, ele vai parcelar. Tá? Professor, por que ele faz isso? Professor, ainda mais aqui que é os serviços, né? Por que ele faz isso? Ele faz isso por quê? Ele faz isso porque ele não quer concentrar o quê? Somente na mão de um fornecedor. Tudo bem, professor, e o último princípio lá da compra? O último princípio da compra é da responsabilidade fiscal, tá? Da responsabilidade fiscal. Ó, da responsabilidade fiscal mediante a comparação da despesa estimada com a prevista no orçamento, né? Então, lá nas compras, nós temos mais um princípio aqui a ser considerado, né? Então, é uma pequena observação. Você pode ter certeza que eu ministro a aula já com a perspectiva do examinador. Então, o examinador ele vai estar pegando esses detalhes, tá? O examinador vai estar pegando aí estes detalhes, né? Então, vamos embora, né? Vamos continuar aqui, né? Parágrafo 1º. Na aplicação do princípio do parcelamento, deverão ser consideradas, né? Mesma coisa lá. Ó, parcelamento, a responsabilidade técnica, tá? Porque aqui é um serviço também, né? O custo para a administração de vários contratos frente às vantagens de redução de custos com a divisão do objeto de itens. Tá? Você tem que analisar, né, o custo para a administração de vários contratos, né? Então, o que acontece? Ó, você vai administrar um contrato, é uma coisa. Agora, você vai ter um contrato, você vai administrar 10 contratos, é outra coisa. É mais custoso, é mais trabalhoso para a administração. Então, no parcelamento, né, você tem que considerar essas 3 variáveis. A responsabilidade técnica, o custo para a administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com a divisão do objeto de itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar concentração do mercado, né? Então vamos lá, serviços em geral, estão contratando serviços, né? Então, o que acontece aqui nesse parcelamento? Você faz uma licitação, tá? Você faz uma licitação e lá você coloca 30 serviços, né? Aí ele fala o seguinte, olha, nessa licitação, tá? Cada um poderá fazer proposta para 5 itens. Pronto. Eu estou adotando o princípio do quê? Do parcelamento. Só que eu tenho que considerar, né? Oh, a administração pública consegue aí, né, administrar 6 contratos? Consegue, bacana, né? Fechou, né? Professor, por que, professor, que há uma redução de custos aqui nesse sentido? Há uma redução de custos porque cada fornecedor, ele vai o quê? Ele vai se especializar em um tipo de serviço, né? E também não dá bem a redução de custo do serviço, eu acredito aí, uma melhoria na prestação dos serviços, né? Com a divisão do objeto em itens, né? E outra coisa, né? O agente de licitação, né? O dever de buscar a ampliação da competição e de evitar concentração no mercado. Por isso que é o sistema de parcelamento, ó. O dever de buscar a ampliação da competição e evitar a concentração do mercado, né? Professor, agora eu quero materializar isso. A mesma explicação vai servir também para compras. Então vamos supor o seguinte, o órgão precisa de porteiro, de jardinagem, de limpeza, de segurança, agente de pátio, tá? Digitador, não sei o que, 30 cargos, beleza, né? Aí você pode pensar isso também lá na compras, né? Uma licitação lá de papel, toner, não sei o que, impressora, vai embora, beleza? Aqui que ele faz aqui, cara, então ele coloca lá o princípio do parcelamento. Para atendimento do princípio do parcelamento, cada licitante poderá, né, propor, né, fazer proposta ou contratar até 5 itens. Pronto. Então o que acontece com isso? Isso ele atende, né? Ele atende aqui, ó. Ele amplia a competição,
né? Ele amplia a competição e ele evita a concentração de mercado e ele desenvolve as indústrias também. Uma pequena empresa, ele passa a desenvolver. Isso aqui está de acordo, está 100% com os princípios do quê? Com os princípios da licitação. Tá? Com os princípios da licitação. Parágrafo 2º. Cara, você vai sair depois desse curso aqui, cara, um ninja. Você não vai errar uma questão de concurso. Na licitação de serviço de manutenção e assistência técnica, o edital deverá definir o local de realização dos serviços, admitida a exigência de desdobramento de técnico ao local da repartição ou a exigência de que o contratado tenha unidade de prestação de serviços em distância compatível com as necessidades da administração. Mesmo item lá, ó, o serviço de manutenção e assistência técnica, né? Então, o que? É o suporte, é a garantia. O edital deverá definir o local de realização dos serviços admitida a exigência e o deslocamento do técnico ao local da repartição ou a exigência de que o contratado tenha unidade de prestação de serviço à distância razoável. Este item também é igualzinho lá da compras, né? Artigo 48. Poderão ser objeto de execução de terceiros as atividades acessórias, tá, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam área de competência legal do órgão ou da entidade, vedado a administração ou seus agentes na contratação do serviço terceirizado. 2 pontos, né? Ok. Professor, qual que é o trabalho do artigo 48? Tá? O artigo 48, ele trata o seguinte, né? Ele está escrevendo aqui, ó, o que é permitido terceirizar. Aí. Isso que está trazendo, tá? O que é permitido terceirizar, tá? Aí, primeiro, quem que pode terceirizar? Ó, atividades materiais acessórias. Ó, acessórias com ABC, com C, ó. Tá? Atividades acessórias, né? Ou seja, secundárias. Tá? Não principais. Professor, como é que vai estar na prova para pegar o aluno? Atividades principais. Não, atividades principais têm que ser exercidas pelo próprio órgão, ele não pode delegar isso, porque se o órgão delegar suas atividades principais, o que vai acontecer? Não tem por que ter o órgão, né? Professor, eu quero o exemplo, professor, tudo bem, vamos lá, um concurso maravilhoso, Secretaria de Fazenda, né? Secretaria de Fazenda, o que acontece lá na Cefaz, né? Então é o seguinte, o cara lá é agente de tributos, né? O cara constitui o quê? Ele constitui o auto de infração. É a atividade principal. Cara, se puder terceirizar essa atividade, não precisa ter mais o fiscal. Então não pode, né? Porque é existente. Acessórias. Vamos lá, outro, ó. Instrumentais, né? Ó. Instrumentais. Tá? Ó. Ou complementares. Por exemplo, digitação, né? O que mais pode terceirizar? Tá? Que constituam a área de competência legal do órgão, né? Ok. Ou entidade. Vedado, tá? Então, isso aqui são o quê? O que é permitido você terceirizar. Então, atividades acessórias, secundárias, complementares, né? Então, essas aí são o que? As atividades, né? Ou instrumentais, né? Então, isso aqui é permitido você terceirizar, né? Esses serviços aqui. Beleza. Agora ele fala cá, vedado, né? Agora tem algumas vedações, né? Vamos lá, vedações. Nós temos aqui 6 vedações. Primeira, indicar pessoas expressamente nominadas para executar direto ou indiretamente o objeto contratado. Ah, não, mas eu quero que o digitador seja fulano de tal. Não, não pode indicar. Por que não pode indicar? A administração pública vai licitar um contrato de prestação de serviços. Tá? Então não pode indicar, apesar que na prática aqui, né? Isso aí, os terceirizados, 90% são indicados para os servidores. Isso eu falo com bastante tranquilidade, né? Isso eu falo com bastante tranquilidade porque é o seguinte, né? Eu já trabalhei lá no setor, então eu sei como é que funciona, né? Aí, mais um boletim aqui que eu estou eliminando. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, pois interrompi
mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você ter noção da qualidade dos nossos cursos aqui da Lá Concurso. E eu estou aqui para fazer um convite muito especial, vocês fazerem um investimento aqui no nosso site, apenas 10 parcelinhas, aí, a partir de 10 parcelinhas de R$35, você vai ter acesso ao restante dessa videoaula e muito mais videoaula. Nós colocamos aí, no máximo, aí, 1/3 das videoaulas aí, disponíveis no nosso curso. Videoaulas atualizadas, videoaulas aí completas, videoaulas aí com bastante interação professor, claro, e muito conteúdo. Gente, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo algo especial, uma preparação especial para o Instituto Federal de Mato Grosso. Tá? Então nós temos aqui edital publicado, edital na praça, bacana, né? Ok? Quero fazer uma chamada para vocês o seguinte, né? Nosso curso é a partir de R$10,35, mas quero fazer um pequeno merchan para vocês da minha turma VIP para o cargo de assistente em administração. Isso aqui vai ser comigo, aquela parte de legislação que vale 10 pontos, peso 1, e a parte de conhecimentos específicos, 20 questões, peso 3, 60 com 10, 70 pontos de 100. Então, essas aulas do conhecimento de legislação e conhecimento específico vai ser comigo. Aula presencial. Ah, professor, eu sou do interior. Fique tranquilo. Fique tranquilo que essa aula vai ser transmitida ao vivo para você e você vai poder interagir. Nós vamos ter um grupo de WhatsApp para a gente vai estar conversando, né? E o online, uma complementação de alguma videoaula e mais língua portuguesa aí, tá? Língua portuguesa e também a parte de geografia que está previsto no edital. Cara, esse aqui é um método que vai acelerar seus estudos, ele é 100% focado. Eu fiz isso no concurso aqui da Limpurb, tá? Da Limpurb, cara, nós estamos tendo resultados extraordinários, os alunos estão adorando, eles estão percebendo o que é realmente estudar para concurso. Tá? Eu posso falar de carteirinha dessa turma VIP, por quê? Porque somente esse ano, em 2022, eu já fui aprovado em 7 concursos públicos com esse perfil administrativo. Ou seja, eu tenho pleno domínio. Este curso está previsto aí o lançamento para o dia 6/9, tá certo? Estou abrindo aqui, tá, reserva de matrícula para vocês, caso vocês desejam aí. É só mandar um WhatsApp pessoal para mim, ó, 65 39, ok? 62 11 42. Que eu já vou colocar no grupo da turma VIP. Vou colocar no grupo da turma VIP para a galera aí estar sendo aprovado no concurso, ok? Feito o merchan, professor, quais os cursos que o senhor tem aí para o Instituto Federal de Mato Grosso? Nós temos aí, né? Além da turma VIP, temos o curso online de assistente de administração, 10/35, isso aqui é gravado em estúdio. Técnico em contabilidade, 10/35, tecnólogo formação diária gestão pública, 10/35 e técnico em assuntos educacionais, R$10,35, ou seja, super barato aí em conta. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aqui na Lá Concursos.